Seja bem-vindo ao Tornar-me Eu, esse é o canal da sua ousadia original. Aqui é o espaço onde a gente discute as relações entre corpo, alma e espírito, para que você conquiste a vida que Deus te criou para ter. Uma vida com propósito, com sentido, com significado e sim, muito feliz e muito alegre. Eu sou Elaine Cunha e hoje a gente vai falar sobre quando você sentir raiva de você mesma. Da onde que vem isso, como que é, o que acontece, quais são as consequências quando a gente sente isso durante longos períodos, que gatilhos são acionados a partir desse sentimento, é comum, não é comum, é normal, não é normal, o que é esse sentimento, esse estado de sentir raiva e às vezes até ódio de você mesma. Então a gente poderia iniciar essa conversa de diferentes ângulos. Eu escolhi começar por uma avaliação comportamental, porque eu acredito que a partir do momento que você entende a sua forma de pensar, já é mais do que metade do caminho andado. E aí você consegue ter mais autonomia, ter mais controle sobre as suas emoções. Você vai começar a aprender a gerir as suas emoções a partir do momento que você as entende, tá bom? Vamos lá então? Então eu separei aqui. Primeiro, você precisa ter um alinhamento de expectativa, né? Então quando você sente raiva de você mesma, provavelmente você está decepcionada com você. E é muito importante observar como que você se comporta quando você sente raiva de você. Então a primeira coisa é a gente começar observando a nossa comunicação. Como que está a sua comunicação interna quando você começa a sentir raiva de você? Preste atenção. Geralmente a gente começa numa espiral negativa. Uma sequência de comportamentos acontece em questões de segundos que te levam para um padrão comportamental. A gente vai avaliar de forma didática, passo a passo, para que na hora que aconteça, você comece a treinar essa observação, esse olhar para você mesma, para que daí você conquiste essa autonomia emocional de gerir as suas emoções e interromper um padrão comportamental negativo. Então vamos lá. Primeiro, quando eu sinto raiva de mim mesma, né, é um sentimento, como qualquer outro, é só raiva. A diferença vai estar no que eu vou fazer com essa raiva. A maioria das pessoas não são educadas a trabalharem com a sua raiva. Então, geralmente, você vai pensar assim, nossa, quando fulano tá com raiva, o que você geralmente pensa? Explode, bate, joga, grita, ofende. Porque nós lidamos com a raiva de uma forma ainda muito violenta. Mas você pode usar a energia da raiva para direcionar essa energia a diferentes coisas. Se você focar a energia da raiva para gerar produtividade, você vai ter ótimos resultados, porque a energia da raiva, ela impulsiona, ela é forte, né? Nossa, aquela coisa que a gente fala, nosso sangue, e aí eu, fiz alguma coisa. Se você pega toda essa energia e você joga para fazer algo produtivo, você vai tirar proveito da raiva. É que a maioria das vezes a gente não consegue ter esse controle e aí quando a gente vai ver, a gente já, né, explodiu, já falou que não devia e aí volta para aquele sentimento de baixa admiração que a gente já vem falando em outros vídeos. Mas vamos lá. Primeira coisa, quando eu sinto raiva, que eu tô com aquele turbilhão, né, dentro de mim, automaticamente vem um pensamento, né? Então vem um sentimento, um pensamento e uma sensação, para depois vir uma ação. Então vamos analisar um padrão comportamental? Um sentimento, eu estou sentindo raiva, né? Eu estou sentindo raiva. Ou um sentimento, eu estou arrependida do que eu fiz. Eu estou com muita raiva do que eu fiz. Eu estou com baixo autoadmiração. Eu não estou admirando aquilo que eu fiz. Eu estou com muita raiva. Por que eu me permiti fazer aquilo? Por que eu tô... E aí eu começo. Vem daquele sentimento de raiva, daquela emoção, vem o que? Um pensamento. Geralmente, esse pensamento, ele é negativo, do sentido de sua burra, sua idiota, sua imbecil, sua lerda. É uma comunicação muito violenta a respeito do que você tá olhando lá, para o que você fez, porque que está com muita raiva de você. Eu vou dar um exemplo de quando nós sentimos raiva, por que eu tô fazendo aquilo de novo? Por que de novo, apesar de todo esse conhecimento que eu tenho, né? Então é muito comum mulheres muito inteligentes se sentirem com raiva por conta de não admirarem o resultado que elas estão tendo na vida. Então, quando eu começo a ter uma
incongruência entre o que eu aprendo, o que eu absorvo e o que eu vejo de resultado, né? Eu gero uma frustração. Essa frustração ativa o gatilho da baixa-autoadmiração e aí eu fico com raiva de mim. Quando eu fico com raiva, eu preciso entender que dependendo da forma que eu vou lidar com a raiva, eu vou ativar emoções tóxicas, né? Emoções são só emoções. Mas a partir do momento que eu entro em contato com aquilo, né, e não dreno essa raiva, eu começo a gerar uma emoção tóxica. E pode ser culpa, pode ser autocomiseração, autopiedade, pode ser várias coisas. Mas vamos imaginar que eu tô com muita raiva porque eu estou frustrada com os meus resultados. Como é que eu leio, como é que eu busco conhecimento, como é que eu aprendo tanta coisa e na hora de colocar em prática eu não coloco. E aí eu começo a usar expressões generalizadas. E aí eu uso assim, eu nunca faço nada certo, eu sempre erro, eu nunca aprendo, eu nunca faço o que eu deveria fazer. Esse nunca e esse sempre são expressões generalizadas que fazem com que eu saia do momento presente. Como, Elaine? Se você for avaliar com 100% de certeza, você pode afirmar com 100% de certeza que você nunca faz o que você aprende? Nunca? Não é bem nunca. É que na verdade o que eu faço é muito pouco. Provavelmente quando você vai investigar esse nunca e esse sempre aí, você está generalizando e não é uma verdade. E todas as vezes que você trabalha com a mentira, uma sensação, né, um fato que não é verdadeiro, o seu cérebro ele fica confuso ao seu respeito. Então, automaticamente você aciona um pensamento negativo ao seu respeito. Eu nunca faço isso. Quando você fala que você nunca faz o que você deveria fazer, o seu cérebro ele já ativa o quê? Se ela nunca faz o que ela deveria fazer, logo ela é, pontinho, pontinho, burra. Se eu sou burra, eu não mereço o que? Ter resultado. Se eu não mereço ter resultado, o que eu tenho que fazer mesmo é ficar o quê? Parada. Um exemplo de fluxo de pensamento de espiral negativa, te jogando lá para baixo. Então a probabilidade de você interromper o movimento de ação, o movimento que te impulsiona para a mudança, você paralisa, porque você entra nessa espiral negativa. Voltando. Eu tive um sentimento que gerou um pensamento e que me gerou uma ação. Qual é a ação? Ficar parada. Ficar parada porque tudo que eu mereço é ficar parada. Porque não adianta eu aprender mais nada porque eu nunca faço o mesmo. E aí, qual é a solução? Interromper o fluxo de pensamento negativo. Antes que você já comece a justificar de várias formas, não, Elaine, mas eu tô falando isso porque na verdade eu sabia que eu deveria ter feito isso e eu não fiz. Então vamos trabalhar com o seu lado mulher madura, porque quando você usa a generalidade, quando você fala, não, eu nunca faço nada, eu sempre faço tudo errado, é a sua criança interior ferida gritando. E aí você tem que virar para ela e conversar com ela, sem falar, oi querida, você está se sentindo assim, mas isso não é verdade. Por quê? Porque existe áreas da sua vida que sim, que você aprendeu, você praticou e você teve resultado, ok? E aí você começa a conversar com a sua criança interior ferida, gritando na sua alma lá. Aí você começa a conversar. Como que você começa a conversar com ela? Apresentando fatos. Você precisa convencer a sua criança interior ferida que está gritando, atiçando, provocando a sua mulher madura para ela não se sentir o quê? Satisfeita com o lugar que ela está. Daí cabe o quê? Cabe você desenvolver na sua automaternidade, cuidar da sua criança interior ferida, conversar com ela. Olha só, você está se sentindo assim, vem cá, senta aqui no colo. Você com a sua criança interior, senta aqui no meu colo, vamos conversar. Então, isso é um seu sentimento, isso é como você está se sentindo. Eu concordo que que nós juntas poderíamos ter mais resultados. Mas vamos observar o que a gente já deu conta de fazer?
E aí você vai começar a trazer à memória aquilo que você aprendeu, praticou e teve pequenos resultados. O seu cérebro, ele precisa se acostumar com as micro-vitórias. Que seriam micro-vitórias? Seriam os pequenos passos que você já sabe que você dá conta de fazer e trazê-los à memória, porque o que vai fazer a sua mente saber, identificar o que ela precisa lembrar e o que ela precisa esquecer é o quanto que você aciona aquela memória. O seu cérebro, ele não consegue falar assim, toda hora ela tá lembrando de algo negativo, mas isso não é bom, então isso eu vou sufocar. Não. Seu cérebro, ele entende da seguinte forma, toda hora ela tá lembrando disso, significa que isso é algo importante, vamos deixar bem forte e gravado aqui, ela não pode se esquecer disso. Se toda hora você começa a trazer à memória o que te traz esperança, que é o que a Bíblia fala, né? Vamos trazer à memória o que traz esperança. Vamos começar a lembrar mais vezes sobre os pontos positivos, sobre as coisas que você já teve resultado, os momentos da sua vida que você teve mais vitória, os momentos da sua vida onde você teve muita coragem, onde você foi muito ousada, as coisas que você se orgulha. Você começa a listar. Quais são as suas micro-vitórias, as suas vitórias a médio e longo prazo, o que você se orgulha de já ter conquistado. Esses frutos, eles não necessariamente podem ser coisas materiais, podem ser conquistas pessoais, conquistas emocionais, conquistas financeiras, conquistas profissionais, coisas que você se orgulha. E aí, a partir do momento que você interrompe esse processo, esse ciclo vicioso de pensamento negativo, você quebra o padrão. E aí você diz pro seu cérebro, epa, quem manda aqui sou eu. A sua mente, ela é uma ótima serva. Ela só precisa de uma boa senhora. E eu espero que você seja a senhora do seu pensamento. Porque o seu pensamento é guiado por você. O seu pensamento está submisso a você. Você que dita qual estrada que o seu pensamento vai pegar, tá? A estrada do crescimento ou a estrada da autopiedade, da autocomiseração, da baixo-alta admiração. Eu não tô falando para você fingir que você não está coerente com a sua vida. Eu não tô falando isso. Tô falando para você saber se posicionar diante daqueles fatos. Porque não adianta nada você observar que os resultados não estão compatíveis com o que você está aprendendo e paralisar. Você vai ter que pensar de uma forma madura o que eu posso fazer com aquilo que fizeram comigo. Ou até com o que eu estou fazendo comigo, ok? Até porque ninguém faz nada com você sem que você não permita que a pessoa faça. Não é verdade? Então esse papo, essa conversa é mesmo uma reflexão. É como a gente flui no pensamento para trazer uma clareza sobre o seu comportamento. E aí, a outra coisa é você analisar quais foram as motivações que te levaram a ter tais atitudes. Então, motivação é o motivo que te leva a uma ação. Se você tá com muita raiva de você, essa raiva, ela tá vindo desde quando? Quais foram os gatilhos que foram acionados? O que de fato aconteceu na sua vida para você começar a sentir raiva de você? Isso envolve você, envolve pessoas, envolve situações. Você precisa começar a mapear para você entender o que você precisa mudar, né? O que você precisa ressignificar para que você avance, para que você drene essa raiva. De uma forma agora corporal, essa energia ela precisa ir para algum lugar. Todas as vezes que você está sentindo muita raiva, é muito importante você saber que coisa que você pode fazer para você drenar essa energia. Então pode ser ligar um som bem alto e dançar. Pode ser meditar, pode ser andar de bicicleta, pode ser correr, pode ser fazer abdominal, pode ser fazer polichinelo, pode ser tomar um banho gelado, pode ser arrumar uma casa, arrumar uma gaveta, pode ser fazer algo que rasgar papel, porque você precisa botar essa energia para fora. Pode ser escrever uma carta loucamente, colocando toda aquela energia para fora, e depois rasgar, né? Pode ser falar em frente ao espelho, né? Colocando bastante energia ali sobre o que você tá pensando, sentindo e fazendo. Mas é muito importante, que pode ser gritar, pode ser morder uma toalha, não sei, mas você precisa corporalmente colocar essa energia para fora, drenar essa energia, porque senão ela vai para algum lugar. E aí você vai precisar fechar esse ciclo dando um comando claro
claro e racional para sua mente. Um comando claro e racional. Como? A partir do momento que você interrompeu o ciclo da espiral negativa, porque veio o sentimento, você tá percebendo, o negócio não tá legal aqui, tá vindo vários pensamentos negativos ao meu respeito, então eu começo a me transferir para aquele lugar de baixa autoadmiração. Opa, o final dessa história eu já sei, é paralisar. Então o que eu vou fazer? Eu vou quebrar isso, trazendo à memória os micro sucessos que eu já tive a respeito disso. Então eu preciso, se eu não tô dando conta se a raiva ela tá tão grande ao ponto de eu não conseguir escrever os micro sucessos e tal, então eu preciso primeiro ir pro corporal, dreno isso de alguma forma. Depois que eu assentei a energia, eu vou lá, escrevo. Depois que eu botei para fora energeticamente, depois que eu botei para fora projetando, escrevendo, aí sim eu tenho capacidade mental, eu tenho espaço na mente para eu fazer um plano. Quando isso acontecer de novo, qual atitude que eu vou fazer? Qual atitude que eu vou tomar? Então, quais são os gatilhos que eu observo que me levaram a sentir assim? Então, agora, da próxima vez, eu vou ficar mais atenta aos gatilhos. Quando os gatilhos aparecerem, aí eu já tenho toda a estratégia em como eu vou lidar com isso. E isso vai fazendo com que você se sinta muito mais autora da sua história. É isso que a gente fala sobre você escrever a sua história, sobre você gerir as suas emoções. É a partir, sim, de um entendimento racional sobre as suas emoções. E aí você pega as duas áreas do seu cérebro, a área racional e a área emocional, e você dá a mão, né? Elas dão as mãos, ao invés de você falar, eu sou muito emocional, eu sou muito racional. Não! Você é feito de corpo, alma e espírito. Depois disso tudo, vai para a presença de Deus, vai colocar diante dele o que você está sentindo, que pede uma luz, pede uma direção, e aí você consegue alinhar corpo, alma e espírito, e você vai para aquele nível de equilíbrio aonde você tem sabedoria disponível para você saber lidar com os desafios da vida. É isso que faz você se colocar na vida de uma forma muito mais positiva e autônoma. Eu espero que eu tenha te ajudado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!